Agora, nós faremos uma série de exemplos de derivação utilizando regra da cadeia. Ou seja, uma série de exemplos onde nós iremos derivar funções com interna. Como assim, professor? Antes não tinha interna? Não tinha interna que era variável? Sim. Antes tinha interna que era somente a variável, mas eu quero dizer no sentido de que nós iremos derivar funções em que a interna não é somente a variável. Eu vou começar com a seguinte função. Vou colocar x, 2x mais 1 elevado a 3. O nosso exemplo pede para derivar essa função. Vou colocar y igual. Então nós vamos derivar a função. Vou colocar aqui o sol e qual vai ser o y', ou seja, a derivada. Perceba que para derivar eu preciso identificar o tipo. Que tipo de função é essa? A função é trigonométrica? Não é trigonométrica. É exponencial? Não. Isso aqui é uma potência, portanto é uma função potência. Como é que eu derivo a função potência? Pego o expoente 3 e passa para frente e diminui 1. Então eu vou repetir a mesma função, só que o expoente é subtraído. Perceba que eu estou repetindo com a interna aqui. E como eu tenho uma interna, o que a regra da cadeia me diz? A regra da cadeia me diz que eu vou multiplicar para a derivada da interna. A regra da cadeia você pode encarar dessa forma. Sempre que tiver interna que não for somente a variável, você vai multiplicar por ela. Então vai ficar vezes derivada da interna. Qual é a derivada da interna? A interna eu vou pintar em amarelo para vocês. E eu pergunto de vocês qual é a derivada dessa interna. Perceba que é 2. Então a gente vai concluir aqui, porque esse 2 vai estar multiplicando esse 3 aqui do começo. Então fica assim, ok? Pronto, já foi um exemplo. E para quem não pegou a derivada da interna, eu posso fazer aqui em rascunho. Para quem não entendeu por que deu 2, guys, essa interna, perceba que ela é uma soma. Ela é uma soma. Então, a derivada da primeira parcela é 2, mais a derivada da segunda é 0. Aí mais 0 ninguém coloca, por isso que eu coloquei 2 direto. E aqui é 2 porque é constante vezes variável. E aqui é a derivada de constante. Ok, já foi um exemplo. Próximo, falei, como dito, seria uma série de exemplos, ou seja, vários exemplos. Letra B, eu vou colocar o seguinte exemplo. F de x igual ao exponencial do seno de x. Opa! Agora, vou colocar não vou escrever mais sol para nós agilizarmos. Agora, eu quero derivar uma nova função. Que função é essa? É uma função trigonométrica? Perceba que eu tenho uma exponencial elevado a esse seno. Como a gente viu, essa é a estrutura de que tipo de função? Função exponencial. Como é que eu derivo a função exponencial? A derivada da função exponencial é a própria exponencial. Então, aqui é a própria exponencial. Mas a minha exponencial agora, ela tem uma interna. Então, eu vou multiplicar pela derivada da interna, que dá cosseno de x. Pronto, está aí calculado. Próximo, letra C, vou colocar g de x igual a... Que função eu poderia colocar agora? Posso colocar raiz do cosseno de x. Pronto. Como é que eu vou derivar? Perceba que é uma função raiz quadrada, mas não é raiz quadrada de variável, é raiz quadrada de função. Como é que eu derivo raiz quadrada? A gente viu aqui como derivar raiz quadrada. Aqui está de variável. A gente viu aqui a regrinha, claro, a gente viu agora, mas a gente pode falar que vai refrescando na memória. Como é que eu derivo raiz quadrada? A raiz quadrada você deriva da seguinte maneira. Vou tirar a notificação aqui do cálculo. Raiz quadrada a gente deriva da seguinte maneira. Repete a raiz embaixo. No caso aqui, guys, a raiz é do cosseno de x. Então, você vai repetir a raiz do cosseno de x. Coloca o 2 da emoção. Como aqui a minha função, a minha raiz tem interna,
que é esse cosseno de x, eu vou derivar a interna. Só que aí, o caso da raiz, não precisa derivar aqui na frente, que é menos seno. Você pode colocar aqui em cima, tranquilo, que fica até bom. Coloca aqui em cima, fica organizadozinho, bonitinho. E a C1 mesmo, ninguém liga em produto, pode ficar assim. Letra D. Bom, já fizemos um exemplo com potência, com exponencial, com raiz. Acho que agora é hora de fazer um exemplo de uma função trigonométrica. E eu vou colocar seno da exponencial de x. Perceba que até mais ou menos ela faz uma referência a essa letra B. Aqui era exponencial do seno, agora é seno da exponencial. Como a gente já viu, quando a gente vê uma função trigonométrica e algo depois, esse tipo de função é trigonométrica e esse algo depois é a interna. Se você não lembrar isso, nós temos aqui a aula 21, vou mostrar aqui para vocês, só para fixar melhor as ideias trigonométricas, e a interna vem na frente, tudo que na frente é interna. Aqui, ó, trigonométrica do x mais 1. Pois bem, então isso aqui é uma função trigonométrica. Que tipo de função é essa? Função seno. Vamos derivar a nossa função seno. Com a derivada do seno é o cosseno. Se atente ao seguinte, não vai ser cosseno de x, porque eu não estou derivando o seno de x. Na regra da cadeia, mantém a interna. Então, a derivada do seno vai ser cosseno. Cosseno de quê? Era de exponencial, então vai ser de exponencial. Vezes derivada da interna. A interna é exponencial, então vezes derivada da exponencial. Aí organize, quando vocês verem trigonométrica e exponencial misturado, coloque a trigonométrica antes. Então a gente vai organizar e colocar. Por isso que eu botei um ponto com bastante espaço, para não confundir as coisas. Okay? Para não confundir, por quê? Você pode acabar confundindo, quem está multiplicando aqui pela exponencial, é essa exponencial ou é o cosseno da exponencial? É o cosseno da exponencial. Então a gente dá esse espaço para poder deixar claro, ou então coloca um parêntese para deixar claro que a exponencial está multiplicando o cosseno. E para não ter confusão, coloca a exponencial antes, que fica bem organizadozinho. Ok? Guys, uma coisa para não confundirem, não confundam. Já vi muitas derivadas assim, ó. Exponencial, repete a exponencial, deriva o seno, cosseno. Ou seja, derivando a interna aqui dentro da interna, não. Interna deriva somente na frente multiplicando, não tem exceção não. Vezes, vou mostrar aqui. Vezes derivada da interna, vou até dar um destaque para a derivada da interna. Vezes derivada da interna, vezes derivada da interna, vezes derivada da interna, só que a gente jogou aqui para cima, mas ainda era vezes derivada da interna, vezes derivada da interna. Então a derivada da interna é na frente, sempre na frente é assim que eu falo, a gente chama atrás, né? Eu digo depois, vamos falar depois, vezes derivada da interna. Próximo vídeo, outros exemplos, porém um pouco mais sofisticados. Ok? Thanks.